Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E antes de fazer a nossa análise dos pares que a gente negocia, de como estão nossas posições, essas coisas todas, a eleição da França que teve aí, vou falar um pouquinho de como está a nossa conta. E nesse exato momento, a gente está com esse lucro flutuante, digamos assim, de 11%. E o balanço aqui está com um lucro de 6%. Tá? Essa diferença é exatamente essa diferença aqui entre o balance e o equity aqui. O equity considera esse lucro flutuante que está aqui nessas posições abertas, e o balance é como se fosse o dinheiro que a gente tem antes de abrir essas posições. Tá certo? Era como se fosse o consolidado. A gente está no ponto que, se a gente fechar essas operações todas, esse aqui foi atualizado uma hora atrás, vou até dar um refresh aqui para ver se ele já atualizou mais recente. Tá uma hora atrás, às vezes ele fica mais atrasado assim, mas o mercado moveu um pouco desde lá para cá. Se eu fechasse todas essas trades agora, essa linha vermelha iria lá para cima, né, o balance, e a gente já está com o nosso lucro histórico de 11%. Aí você pode pensar, 11% só é pouco nesse tempo todo de projeto, mas o objetivo desse projeto nunca foi ter um lucro exorbitante. Foi sim mostrar que é possível negociar com um risco relativamente baixo. Olha só, nosso drawdown ele chegou aqui a menos 10% no consolidado, mas tinha trades abertas no lucro aqui, nunca chegamos a estar o contrário, que é péssimo, que seria você com uma trade negativa lá embaixo que você não fechou ainda. A gente vê que a conta vai sempre fechando as trades negativas. Certo? E mostrar que era possível você ter sim lucro para começar. Olha só, foi uma estratégia que a gente criou para o projeto. Não é uma estratégia que foi feito tanto backtest assim, foi tanto refinado. A gente refinou um pouco para a segunda temporada e mostrar que é possível você operar com baixo risco, uma continha de $1.000 e refinando essa estratégia e pegando e sentindo o mercado sem arriscar demais. Quis mostrar como você pode se diferenciar da maioria, que quebra a conta no primeiro ano, nos primeiros 3 meses já sai quebrando, e mostrar como que é possível não quebrar, uma forma diferente, de uma visão um pouco diferente. Você quer arriscar mais, arrisca, mas não muito mais do que a gente está propondo aqui. Porque a gente já mostrou ao longo de todos os vídeos a questão da volatilidade, de ter espaço para, quando o mercado está contra você, você perder um pouquinho, não quebrar sua conta, para depois, quando você estiver a favor do mercado, você subir. E teve um movimento igual esse aqui que a gente teve no final do ano passado. Depois ficamos parados. A gente teve 11%, mas na verdade nós ficamos 2 meses parados aqui. Então é como se fosse 11% em 4 meses de projeto. Dá um retorno bem interessante. E não está fechado. Na verdade, pode acontecer o contrário. O mercado pode ir contra a gente e essas linhas desceram, mas pode ainda subir mais com essas trades que nós temos aberto, que nós vamos repassar agora, tá certo? Só quis mostrar um pouco onde é que nós estamos e falar, sempre lembrar dos objetivos do projeto, que é mostrar esse trade no final do dia. Uma outra possibilidade para ficar aberto, você pode fazer day trade, eu mesmo faço day trade, mas é só mostrar essa visão e ter ela sempre aberta na sua mente. Então vamos lá. Começando aqui pelo euro-dólar, tivemos a eleição, o Macron ganhou, que era o centrista, né, que era o que o mercado esperava e queria, digamos assim, que apresenta menos risco, mas o euro caiu. Olha que coisa interessante, tem gente que pode achar isso anormal, mas é comum. Eu já falei sobre isso aqui, sobre o compre no rumor e venda no fato, que é o que quem move o preço faz, né? Olha só, o preço chegou aqui numa resistência, já até ontem à noite, quando o mercado abriu, que abriu na Ásia, né, tipo 8 horas da noite aqui no Brasil, 6 horas da noite já estava abrindo lá na Ásia, ele abriu com um gapzinho para cima positivo do euro aqui. Mas aí depois esses caras que já ganharam dinheiro aqui, realizaram seus lucros e foram empurrar o preço para baixo, de certa forma.
o euro ainda, isso não foi suficiente para falar que os bears do dólar, do euro dominaram o mercado, que o euro vai cair, porque ele ainda está acima da linha de 20, ele teve esse forte movimento, enquanto esse gap aqui, ó, não tiver sido fechado, enquanto ele estiver respeitando essa linha horizontal, o euro, a gente ainda está numa tendência de alta, tem esse canalzinho que a gente está vendo aqui, né, enfim, mas teve essa reversãozinha. Então, para nós, o que importa aqui? Foi ruim para nós esse movimento, nós estamos comprados no euro, né? Você sabe disso, você está acompanhando, mas ao mesmo tempo não é tão preocupante. Nós estamos com 200 pips no positivo. Você lembra que eu tinha descido o stop loss aqui para baixo para deixar espaço para uma eventual volatilidade, mas o preço respeitou essa trendline de alta que a gente encontra aqui, por exemplo, no de 4 horas. Vou mover o gráfico aqui por de 4 horas, ó. Respeitou, o que é bom para nós. Então eu movi esse stop loss aqui para esse nível que a gente vê no diário, tá para cima da nossa média de 20 e garante para a gente aqui 15 dólares de retorno, tá? Dos 21 que tem agora. Uma relação risco-recompensa vai ficar mais ou menos de um pouco mais de 1, porque a gente arriscou menos que isso, mas a gente ainda quer mais. Estamos deixando espaço aqui. Quem quer ver, vou pular de gráfico de 4 horas de uma vez para ficar mais. O preço está numa distância de uns 50 pips, né, do nosso stop loss. Então nós demos espaço para tá dentro da estratégia, né, ainda. Se a gente for ver, demos espaço para o preço fazer o swing. Dólar e ien é o outro par aqui que nós estamos também comprado, e o movimento também abriu com um gapzinho, movimentou bem pouco. Agora no final do dia ele está andando mais, mas foi pouco, mas indo para o nosso lado, que é bom. Também estamos aqui com 226 pips nessa trade, mais de 200 pips também, né? Um líquido aqui de os dois um pouco menos de 20 dólares. E essa trade também não tem muito o que fazer, já movemos o stop loss, já está no positivo. Vamos ver, o ien está se mostrando um pouco fraco nos últimos dias, né? A gente pode ver aqui o dólar se valorizando em relação ao ien, e o euro também se valorizou em relação ao ien bastante. Mas vamos ver até onde vai esse movimento, né? Se tivermos incerteza nos mercados, alguma coisa assim, o ien pode voltar a se fortalecer. Mas para nós é isso, vamos manter essa trade aberta. Se a gente vier no Hakanashi aqui no euro, a gente vê o que ainda está verdinho, tá? Pela estratégia vamos manter. Dólar e ien também tudo verdinho ainda. Euro e ien ainda verde, aquela trade que nós estamos fora, né? Que perdemos a entrada. Mas olha só como é que o euro teve aqui. Talvez a gente comece a ter uma lateralização aqui. A gente tem algumas candles vermelhas e depois algumas verdes que mandem a gente entrar enquanto estiver acima da média de 20, né? Mas por enquanto vamos ficar fora desse mercado. Tá interessante acompanhar esse par. A gente pode dar uma olhada no semanal, né? Estamos começando outra semana assim para olhar, para entender, ó. O preço chegou, na verdade ele ainda está no semanal, a gente pode ver que está numa tendência de baixa. Meio que um triângulo que ele estava, né? Rompeu esse triângulo, o que mostra alta, mas ele respeitou essa média de 144 aqui no semanal, então está num período de indecisão também. Vamos ver o que acontece aí. Deixa eu fazer esse semanal rapidinho aqui também no dólar e ien. Também vinha depois daquela fortíssima alta depois da eleição do Trump, vendo esse canal de baixa que pode ter sido rompido, né? A gente pode desenhar ele de outra forma, né? Tem gente que vai, de alguma forma ele pode não ter sido rompido, né? A questão é como se desenha, pensar mais como uma zona. Ele está nessa zona importante, que pode ser ele só tendo feito uma retração até aqui para continuar a subir. Que quer queira, quer não. Vou fazer uma projeçãozinha de Fibonacci aqui, ó, por exemplo. Esse nível aqui.
Ele vê uma retração aqui praticamente nos 50%. E pode estar voltando a subir. O que eu ia falar é que nas análises fundamentalistas, quer queira, quer não, a gente está num cenário de possivelmente o Banco Central norte-americano subindo a taxa de juros, ficando positivo, e o Banco Central japonês parece que é o último que vai talvez voltar a subir a taxa de juros. Já começa a se falar até do Banco Central europeu diminuir o easing, diminuir os estímulos, né, começar a vender alguns ativos, mas o Banco do Japão é o que está mais longe de fazer isso. Então faz sentido o dólar se valorizar em relação ao iene. Para a economia do iene é bom, eles querem ter inflação, aquela questão toda, mas enfim, isso não garante que o dólar vai se valorizar em relação ao iene, né? Tá aí a análise desse ativo. E o euro-dólar, se a gente vier no semanal, também interessante, passou para cima da média de 20, né? Não dá para negar, tem essa trendline de alta, está num triângulo também que a gente pode ver claramente aqui. Se a gente vier aqui no semanal, a gente consegue desenhar alguma coisa desse tipo assim, ó. Tá chegando nesse nível importante de decisão. E vamos ver, já começa o mercado agora, o discurso já está, tipo, o Banco Central Europeu gerenciando a expectativa do mercado. Se for beber um gole d'água aqui. O Banco Central Europeu gerenciando a expectativa do mercado em relação a quando eles vão diminuir os estímulos. Significa diminuir o quantitative easing, significa começar a vender ativo e comprar euro, né, digamos assim, a ter uma força de compradora de euro, e o mercado tende a ir junto, ou até se posicionar antes, né, os traders tentam. Enfim, é isso. O dólar australiano se enfraqueceu em relação ao dólar, o que foi bom para nós também, 181 pips no positivo. Se a gente vier aqui no Hakanashi, vamos ver lá como é que ele tá. É isso. Vermelhinho, não tem muito o que fazer. Esse dólar australiano a gente pode até esperar uma certa retração aqui, ó, um reteste nesse nível do canal. Mas enfim, tá bom pra gente. E é isso, vamos seguir, vamos ver como é que o mercado digere aí essa eleição, se já passa, superar, página virada, vamos ver qual que é a próxima questão política que entra aí, qual que é a próxima que o Trump apronta. Por enquanto fica meio que bancos centrais dominando a pauta macroeconômica, e vamos acompanhando, vamos aí com o trader tranquilão. Daqui a pouco estamos encerrando a segunda temporada. Fique ligado, não esqueça de deixar seu comentário, é sempre importante pra gente que você comente, curta o vídeo. Vamos fazer uma chuva de likes aí nesse vídeo, uma chuva de comentários. Ficamos alguns dias aí sem, mas deu pra fazer um catch-up aí no mercado, né? Vamos no semanal aqui, ó. No semanal no dólar australiano. A gente consegue também ter esse nível aqui que vai chegar daqui a pouco, provavelmente, é um nível importante. O preço deve vir buscar isso aqui, como trendline aqui funciona quase como um imã. A gente pode até pensar em mover daqui a pouco, vou pro diário aqui, mover o stop loss mais pro lucro dessa posição também, ó. Já deixar ele aqui mais perto dessa linha de 20 e dessa trendline aqui. Daqui a pouco já até pensar em trazer ele para cá. Por enquanto não dá um espaço para o preço, mas em breve descer até mais esse stop loss. Mas já garantimos aqui uns 6 dólares, 7 dólares, tá certo? Isso aí, obrigado por assistir esse vídeo, pelos likes que você vai dar aí, pela curtida, pelos comentários. E um forte abraço para você e até o próximo vídeo.